Para mim é uma honra, um privilégio poder contar a história de uma empresa que está completando 50 anos. Passaram muitas pessoas, são muitas histórias, então para mim contar tudo e lembrar de tudo isso é gratificante de saber que eu pude fazer parte disso e vivenciar isso. Como que a Transvale surgiu? Como a Irriede, ela saiu dos secos e molhados e foi em 74, ela foi para o grão, necessitou de caminhões para levar os grãos para Paranaguá, Ponta Grossa para a indústria e trazer fertilizante para os nossos clientes, né, da Irriede. A Irriede tinha 2 caminhões na época, e daí surgiu mais demandas e foi que foi pensado em criar uma transportadora. E a Transvale, por que Transvale? Porque ali entre Palotina e a saída para o norte, para Maringá, que ia pela ferrovia, tinha que passar pelo Vale do Piquiri. E daí por que criaram esse nome, né, Transvale? Que é o Vale do Piquiri, né, Transportes Rodoviários Vale do Piquiri. Aí a Irriede, como tinha essa demanda, a Transvale não só atendia depois, quando ela foi constituída em 75, ela estava primeiro dentro da Irriede. Como vocês veem aqui, ela era sócia da Irriede. Ela foi sócia da Irriede, ela tinha uma escrivaninha dentro do escritório da Irriede e ela atendia as necessidades da Irriede, mas daí em 79 ela se afastou, ela criou vida independente, porque foi crescendo o trabalho dela, né, a necessidade e a demanda. Então ela saiu de dentro da Irriede, ela não deixou de atender a Irriede, e começou a atender outras empresas. Então a Transvale surgiu da necessidade de uma demanda da Irriede, na verdade. Quando nós estávamos em Palotina e a gente tinha aquela chácara que tinha aquele espaço de confraternização, então quem chegava lá dizia assim: meu Deus, parecia que eu não estava nem na cidade, porque ele se sentia acolhido. Porque era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas se sentissem felizes lá, acolhidas. E eu acho que isso a gente conseguiu deixar um legado, uma lembrança na memória, no coração de todos que passaram lá, né? Que continuam conosco. Aqui era um ponto de encontro para confraternizar, para se preparar. Essa é a capela que a dona Wanda construiu aqui na chácara. Apesar de um ambiente de festa, de trabalho, treinamento, diversão, também tinha um momento religioso. E eu acho que a Transvale, tenho certeza, a Transvale é uma empresa abençoada. Todo esse tempo, nunca tivemos um acidente grave com os caminhões, com todos esses caminhões andando, todos esses carros correndo para lá e para cá. Eu acredito que Deus olhe pela Transvale e olha para seus motoristas, pelos condutores, pelos funcionários. E por isso que eu falo que a gente tem que agradecer todo dia. O que mais me surpreende é que, apesar de ser uma empresa, né, está fazendo 50 anos, eu falo que a Transvale é uma empresa jovem. Jovem por quê? Porque se mantém atualizada, busca investir, né, no mercado atual, valoriza os seus funcionários e está sempre buscando o melhor. Nesse ponto, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para o nosso líder, o seu Ivo Filho, que ele conseguiu pegar uma empresa e está levando ela e vai levar por muito mais tempo. A gente sabe do potencial que ele tem, pessoa humana, ele é uma pessoa sábia e sabe conduzir o negócio. O período que eu trabalhei na Transvale foi muito significativo para mim. Eu iniciei por um programa do governo do Paraná chamado Guarda Mirim, na época, que é hoje conhecido como Jovem Aprendiz. O jovem trabalhava meio período e estudava meio período. A função do cargo de contas a pagar, ela já exigia uma qualificação maior, né? Eu não tinha, na época, condição de fazer um curso superior. E a empresa passou para os funcionários que tinham interesse em fazer, que eles iriam pagar, na época, metade do valor da mensalidade. Então, assim, eu não tinha condição de pagar uma mensalidade inteira do curso superior, mas metade eu conseguia. Então, eu aproveitei a oportunidade e eu fiz administração, nível superior,
A Transvale, na verdade, ela me apoiou desde o momento que eu entrei, né? A gente teve sempre o apoio de todos, incondicional, né? Então, tudo que a gente precisava, né, a empresa estava sempre à disposição para nos ajudar. E eu tive, na verdade, a oportunidade de agradecer ao Ivo, o período que ele estava bem de saúde, eu tive a oportunidade de agradecer ele pessoalmente, né? Toda essa trajetória minha dentro da Transvale. É emocionante porque, assim, eu sou de uma família humilde, né? Meus pais não tinham condição financeira de me proporcionar um estudo. Então, eu sou muito grato, porque o que eu tenho hoje, eu devo à família do seu Ivo Riete. Se tirar meu sangue hoje, às vezes quando ele vai tirar sangue assim, eu falo pra turma assim, lá na xiringuinha lá que tirou meu sangue, apareceu a palavra Transvale escrita em azul. Então 28 é o aniversário da Transvale. Dia 1º, 2 dias depois, é o meu de 35 anos de Transvale. E essa foto aqui é tipo que nós andávamos na época. Tudo queimado de sol, só de bermuda, chinela havaiana. Era calor, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, só tinha um ventiladorzinho dentro. A minha relação com a Transvale é uma questão particular para mim responder, é uma questão de bênçãos. É muita bênção em minha vida. A Transvale mudou o meu destino. Ela mudou o meu destino por conta das oportunidades que ela me deu, a forma como as coisas foram acontecendo em minha vida, né? Eu comecei como embarcador. Então você vivencia o dia a dia do motorista, tomar um café de manhã na caixa do motorista, almoça com outro, escuta histórias. E esse conhecimento de ponta, ele ajuda muito quando você vem para o operacional. Eu fiquei um tempo no operacional, passei pelo administrativo, aí voltei para o operacional. Aí do operacional eu passei meu pai era gerente da filial, passei a começar a ajudar o meu pai na parte comercial de algumas cotações, alguma coisa eu ajudava ele viajava, eu tomava conta, que como sendo chefe de escritório por um tempo, ele ajudava ele. Aí meu pai faleceu em 2006, meu pai faleceu. Aí, graças a Deus, a Transvale me ajudou muito nesse período. Daí eu assumi a posição do meu pai, o pessoal subiu da matriz, foi na filial lá, sentou comigo, falou, ó, Carlos, nem André, vou te chamar de Carlos, meu pai também era Carlos, né? Então vamos manter o Carlos. Mantém o Carlos, você segue tomando conta da filial. O que você precisar, nós vamos estar aqui para ajudar você, tanto na parte comercialmente, como até na parte pessoal. Eu fiquei com uma irmã de 13 anos e minha mãe. Então, assim, foi um período bem difícil. E graças a Deus tive uma grande ajuda da Transvale. Então a Transvale para mim é a mudança da minha vida mesmo. A Transvale é minha família. Né? É minha vida, e a pessoa que eu sou hoje eu devo à Transvale. E isso de forma literal, porque eu acho que tá aqui todos os dias, trabalhando todos os dias, sabendo que a gente pode fazer a diferença. É isso que nos dá força de viver, que nos dá força de lutar, nos dá vontade de estar aqui todos os dias, né? Então, é difícil falar da minha vida sem falar da Transvale. O senhor é muito grato pela Transvale? Eu sou. Dentro da Transvale eu casei, constituí minha família. Hoje tenho 2 filhos, tem o João e o José, minha esposa Patrícia. Se você pegar, por exemplo, a foto do nascimento do João, do José, todos eles estão com o uniforme da Transvale. Aniversário meu, de pai, mãe, e pra gente já era normal estar com a camisa da Transvale, né? Então a gente brincava, vamos botar nem chamava de uniforme, né? As meninas falavam assim, vamos botar o manto. E tudo veio daqui de dentro, né? Das oportunidades. E a gente sempre vê na Transvale aquela questão de família, né? Que é uma empresa familiar. Tem todos os seus objetivos para ser alcançado, mas a gente já sabe que é uma empresa familiar, foi pelo pai, está com o filho agora, entendeu? Então você tem um jeito Transvale de ser, né? A gente às vezes vê lá fora no mercado como
que são as outras empresas, você fala, não, mas a Transvale é diferente ali. O dono da empresa subir em cima do palco ali e começar a falar, vem aqui, Josmar, 25 anos de Transvale. Aquilo lá, pelo amor de Deus, não tem o que falar, todo mundo viu, com todo esse tamanho aqui, comecei a chorar, porque assim, é muita emoção, não é qualquer coisa, você sendo reconhecido por um dono de uma empresa, que ele não precisava estar ali fazendo aquilo. Então, quando se fala em família Transvale, tá aí, ó, eu me encaixo nessa família. Muito aprendizado, essa parte comercial, né? Como a gente fazia muito operacional, quando você muda para fazer um comercial e você já pega uma carteira de clientes pronta, o desafio é você ter o mesmo relacionamento que o passado tinha. E o cliente, ele não quer saber, né? Ele quer ser atendido, ele quer ser servido. E a qualquer desgaste ele te compara. Quando o Alexandre estava aí não era assim, quando o Edmar estava aí não era assim. Então, assim, isso sempre foi um motivador, né? Então, aproximar desses clientes, fazer o trabalho tão bem quanto era feito ou até melhorar. Um Uninho 1.3 branco. Banco não deitava. Esse daí vai ficar marcado pro resto da minha vida. Porque numa dessa daí, eu encostava o carro embaixo de uma árvore à noite, porque na noite gelava, então você encostava embaixo de uma árvore. O banco do motorista jogava para frente, eu deitava as costas e a cabeça no banco de trás e os pés na frente do banco do carona, assim, ó, para conseguir dormir. Até hoje eu lembro, né, quando eu olho o tanto que evoluiu o sistema, a documentação, o tanto que evoluiu, que na época era 5 vias, né? Você manifestava na máquina e tinha 5 vias. Você fazia o cheque motorista, pagava ele no cheque ali, liberava ele seguia a viagem. Só que eu errava o cheque, como eu estava aprendendo, eu errava o cheque e eu não sabia que você tinha que pegar o cheque, mandar para a matriz para poder fazer um cancelamento ou mandar depois por fax. O que eu fazia? Eu errava, rasgava tudo e jogava fora. Né? Na minha primeira semana como embarcador aconteceu isso, então isso para mim me marcou bastante, né? Aí me ligaram, né, de Dourados, me ligaram na época, Marcos, tal, cadê o cheque tal? Aí eu, joguei tudo fora. Falei, mas como? Não pode, você tem que pegar e guardar e tal. Falei, mas ninguém me explicou. Quantos cheques você jogou fora? É uns 50. Porque eu ia errando e pra mim aquilo era normal, eu errava, rasgava e jogava. Falei, cara, uns 50 cheques, então aquilo lá. Até hoje eu lembro disso, dessa situação, né? Foi bem marcante pra mim. Falei, cara, o que eu fiz? Nunca tinha mexido com aquilo, muito novo, né? E amarrava minha maquininha ali na traseira da moto e partia pra usina. Não, teve algumas situações engraçadas também, né? Logo que eu fui para Assis, eu fui embarcar numa usina. Eu e mototransportador, eu tava conhecendo tudo ali ainda, né? E o pessoal falava que onde a gente ficava ali para manifestar os caminhões no porta-mala do Una ali, tinha uma antiga senzala atrás, né? E o pessoal falava, ó, vocês tomam cuidado aí, porque aqui tem uns barulhos esquisitos aí de noite, né? E naquele tempo era aquela loucura, a gente trabalhava até meia-noite, 1h, 2h da manhã, né? E chegou durante a noite, nós tá ali trabalhando, né? E escutamos um estalo. A gente já olhamos um pro outro assim, né? Parte escuro, né? Só um poste iluminando nós ali, não tinha muita estrutura. E um barulho de corrente, né? Aí tava eu e outro embarcador, eu falei, escutou? Ele falou, escutei, cara. Eu falei, rapaz, acho que vou sair daqui, hein? Não, vamos ficar mais um pouquinho, André. Então tá bom, então. Depois daqui a pouco deu um grito. Ah! Cara, do jeito que eu tava, eu pulei por dentro do porta-mala. Pulei, já caí sentado no volante do carro ali. De jeito que eu arranquei, caiu a máquina do carro e nós saímos 2 vazados lá pra cima, né? Chegamos lá tremendo, os 2, né? Você escutou? Eu falei, rapaz, eu tô quase chorando. Falei, e agora? Eu derrubei minha máquina lá. Falei, não, vamos em 2 num carro então, cara. Que daí eu paro do lado, se ajunta a máquina e sai correndo. Falei, não, beleza. Então, aí fomos em 2 lá, paramos lá, catamos a máquina e saímos, né? Correndo com o carro. Aí chegamos na outra portaria lá, o cara falou, vocês não podem ficar aqui, né? Falei, não, cara, ficamos lá embaixo lá, tá dando uns barulhos esquisitos. Falei, não, isso é normal, não vai acontecer nada com vocês, não.
Falei, não, eu não vou voltar lá não, cara, eu vou ficar aqui. Não, aqui não pode. Falei, não, eu vou ficar aqui, não vou sair, você pode chamar quem for. Daí o cara começou a dar risada, né, o cara da portaria, né. Eu falei, o que foi? Ele falou, não, pai, tem um pessoal escondido lá embaixo escutando vocês lá. Né, até uma história bacana que quando eu fui para lá, né, falei para minha mãe que eu ia morar fora, né, ia trabalhar, e aí minha mãe preparou a mala como se eu estivesse indo para uma faculdade, né, ela não imaginava o que era o transporte, né, o que me esperava lá, né, então ela pegou e ela colocou pijama, colocou o lençol combinando com a fronha do travesseiro. E quando eu cheguei lá no escritório, né, no container onde que era o escritório, aí quando você vê o ambiente, você vê as pessoas, você vê o jeito que era o negócio, eu falei, cara, se eu abrir a mala aqui, eu tô ferrado, eu vou ser zoado pelo resto da minha vida, né? Então eu lembro que no meu primeiro dia, eu fiquei o dia todo com a roupa, dormi com a roupa, aí quando eu peguei o carro no outro dia, eu fui lá, tirei todas essas coisas que tinha lá dentro, né? Pijama, tudo, falei, isso aqui eu não vou usar aqui nem com bomba, né? Que a Transvale tá aí, ó, vai completar 50 anos de idade. Não é 50 dias. Para chegar nos 50 anos, não foi à toa. Passaram muitas pessoas boas. Respeito demais a Transvale, aprendi a trabalhar nessa empresa e vou me aposentar nela. Que o Ivo deixa um legado para os filhos dele, os netos dele, os bisnetos dele, porque isso aí já vem de geração para geração. Vai mudar a geração, que venha, continua sendo essa empresa aí. Parabéns. Primeiramente, graças a Deus, mas assim, muito orgulho, né? Às vezes a pessoa não veste a camisa da empresa, né? Às vezes está ali, mas de repente entra hoje, amanhã já está saindo. Eu já tive o prazer uma vez, quando estava no tanque, de contar quantas pessoas passam no tanque e eu lá. Então, eu sinto assim, tipo, orgulho de estar até esse exato momento na empresa. Todo domingo eu ligava pra minha mãe, todo domingo. Eu sempre, aos domingos era o dia de eu ligar. E esse domingo eu não liguei, porque eu me acidentei, né? E eu acredito muito no poder da oração de mãe. Eu falo que se eu tô aqui hoje, é por oração da minha mãe. Porque minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre teve de joelho. Pros filhos tá de pé. Então, pra mim, daquele dia, hoje eu não tenho mais minha mãe, mas fisicamente, né? Mas eu tenho ela comigo todo dia, coração para sempre. Em 15 de agosto de 1989 eu iniciei na Transvale. Na época eu pedi emprego aqui, demorou 2 anos para mim ser colocado, não tinha vaga. Aí com 2 anos me chamaram para trabalhar, que era um sonho, né? Era um sonho. A Transvale era um modelo, né, de serviço, de trabalho, de gestor. O Ivo Hilário, eu vou te contar para você. Você tem um companheiro de trabalho, não era um patrão. Esse era o alegado dele. Então, era comigo? Não, era com todo mundo. Então, era uma coisa muito bonita. O Ivinho era no colo, né? Quando eu entrei lá, o seu Ivo carregava ele no colo. Então, isso aí te cresce, você como ser humano, te dá um exemplo, uma que você joga para frente. Vi ele crescer, depois ir para a escola, depois ter um tempo afastado, depois estudar fora. Foi bem preparado. Ele não muda nada do pai dele. A moral dele, a educação, o jeito de falar, a religião, a fé. Então não muda nada. Para eu que conheci o pai dele e ver ele, é uma pessoa só. A união deles serve de exemplo, né? Comecei na Transvale em 2 momentos. Mais novo, eu passei como um estagiário antes de fazer faculdade, 16, 17 anos, e pude girar nas filiais, ir nos embarques, nos clientes, e depois, no segundo momento, quando de fato eu precisei assumir, em razão do meu pai adoecer e de minha mãe colocar a missão para mim, né?
um pedido para mim lá ajudar a acompanhar a empresa. E como filho, eu obedeci e fiquei muito grato, porque quando eu comecei a trabalhar com as pessoas, porque eu falo que nós trabalhamos com pessoas, ainda mais a Transvale, que é uma prestadora de serviço, o tempo todo a gente lida com pessoas, seja os colaboradores, seja o cliente que nos fornece e nos contrata para carga, ou seja o motorista Transvale ou o motorista que a gente contrata. E a experiência minha nos primeiros meses foi de completo amor pela empresa. E a gente vê o quanto que as pessoas que trabalham na Transvale gostam da Transvale. E automaticamente eu fui contagiado por isso, por esse amor. Eu olhava para as pessoas, conversava com elas e via o quanto que era prazeroso estar na Transvale. Então, com 2, 3 meses, eu falei, aqui que é o meu caminho, aqui que eu vou construir a minha história. E de lá para cá nunca mais deixei de trabalhar na Transvale. Acordo pela Transvale, vou para casa pensando na empresa, pensando nas pessoas. Então, de 2007, 2006, que foi esse segundo momento, nunca mais deixei de estar na empresa. Geralmente eu gosto de abraçar tudo que me dão de desafios. Então eu cresci muito dentro da Transvale. Hoje não tem o que eu não faça ou o que eu não gosto de fazer. Eu cresci muito como senira, como mulher e como profissional também. Que Deus abençoe sempre essa empresa. Que continue com essa batalha, com esse amor e com essa simplicidade. Porque hoje você fala com o dono da empresa. Você não manda recado para ninguém. Se você precisar falar com ele, você consegue. E uma coisa que eu aprendi com os meus pais é a gente ser humilde. Então, desde o primeiro dia, as pessoas acolheram tão bem a entrada do Ivo, que eu me senti tão à vontade, que eu não me preocupei se eu seria um dia dono da empresa, se eu seria diretor. Eu só me preocupei em trabalhar, em manter aquele clima. E a recepção dos colaboradores comigo fez eu ter essa tranquilidade de querer fazer sempre o melhor para as pessoas. Na época eu não conseguia assimilar a pouca idade que eu tinha, a falta de experiência, a bagagem que eu não tinha com tudo aquilo que estava acontecendo. Então assim, foi bem desafiador, pensei em desistir várias vezes, tive muito apoio familiar para não desistir. Não é fácil, tem dia que você está esgotado, né? Hoje eu tenho minha filha também, ela tem 2 anos de idade e ela é meu maior motivo para fazer mais. Então assim, eu quero deixar um legado muito, muito legal na Transvale, né? De onde eu comecei e onde eu parei. Então eu quero construir muita coisa ainda, eu acho que quero prosperar muito o estado que hoje eu tomo conta, eu gerencio esse estado. Eu quero prosperar muito ainda para deixar um legado para o pessoal novo que está entrando também. Foi aqui que eu saí pro mundo. Foi aqui que eu saí. Fui pro Mato Grosso, fui pro Goiás, para Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande, estado de São Paulo. Foi aqui que eu saí pro Brasil, vamos falar assim. A Transvale que eu saí viajar. Empresa séria, competente, honra com seus compromissos sempre, né? Sempre dando maior suporte para nós, sempre dando maior apoio, investimento no funcionário, né? Investimento em tecnologia, então sempre nos apoiando, dando o máximo, porque, cara, né? Se nós evoluir, a Transvale evolui. Cara, na verdade a Transvale não se explica, né? Se vive, né? Falar o que eu sinto e o que eu vivi, né? A cultura da Transvale é familiar. Então, assim, sempre que eu precisei do Ivo, Giovanni e das pessoas mais próximas, eu sempre tive o apoio. Então, assim, quando a minha mãe teve problema de saúde, que ela teve o câncer, eu precisei em alguns momentos me ausentar da empresa. Então, eu sempre fui bem abraçada pelas pessoas, me apoiaram em todos os momentos. Por isso que eu falo que é muito família. Graças a Deus eu tô podendo fazer parte dos 50 anos da Transvale, né? Sou muito grato por tudo que a Transvale proporcionou para mim. Não só para mim, mas para todos, né?
E só tenho que agradecer por tudo e os parabéns para a Transvale. Que continue nesse ritmo até uns 100 anos. E espero poder contar, fazer parte de mais muitos anos, né? E só agradecer. Cara, parabéns, empresa gigante. Quem tá aqui dentro sabe, preciso falar, né? E espero que quem estiver de fora possa entrar para sentir o que é a Transvale de verdade. Olha, eu quero crescer junto com a Transvale. Para onde ela for, a gente vai. Então, assim, é uma paixão pela empresa. Eu sempre falo que, às vezes, a gente tem uma coisa que não é pela empresa, mas sim por pessoas. Então, assim, onde fala Transvale, a gente veste a camisa. Tão gratificante você olhar lá para trás e ver o tanto que ela cresceu, né? Então, eu, por estar na área do TI, a gente vislumbra um crescimento muito maior, né? Então, que esses 50 anos seja o pontapé inicial. Que esse ano 2025 seja um ano de renovação, né? Renovação de almas, espíritos, de sistema, enfim, que a empresa evolua e cresça cada vez mais. Esse é o meu sentimento e eu quero que perdure por mais de 50, 100 anos, que os filhos do Ivo venham e que os meus venham junto, né? E que faça essa empresa crescer demais. Eu entrei na Transvale na época que ela estava numa transição de sede, né? E eu entrei no momento que ela estava de mudança para Cascavel, justamente onde estava acontecendo a mudança do CT manual para o eletrônico, começou a ter os SPEDs que não tinha antes, né? Então, operacionalmente falando, foi uma mudança muito grande, acho que essa foi a primeira grande mudança. Era tudo na máquina de escrever, né? Era papel para todo lado. Eu entrei aqui, eu tinha 20 anos, eu estava no 3º ano da faculdade. Parte técnica, contábil, falo assim, mais de 90% eu desenvolvi toda aqui. Mas eu acho assim que para mim o que mais agregou na profissional que eu me tornei foi essa parte de desenvolver esse relacionamento interpessoal, né? Ainda mais que aqui a gente tem essa cultura de valorizar as pessoas. Como eu peguei e trabalhava antes, era do lado, que era um posto onde que eu era office boy, né? Eu todo dia ia lá e eu ia fazer a cobrança das notas fiscais de combustíveis, que era a carta frete. E como eu tinha essa relação com a empresa, eu enxergava as pessoas que trabalhavam lá, me cativava a maneira que eles estavam lá dentro. E nessa época, eu já jogava futebol para o time da Transvale, né? Que ele tinha um time que até hoje, lá na cidade de Palotina, né? Mesmo que a empresa não é mais lá, ainda tem um time de futebol que se chama Transvale. Então, o que me cativou foi isso. Quando eu vi que eu tinha para ir de uma empresa maior, que é onde que eu poderia mostrar o meu serviço, e aonde que eu poderia pegar e me transformar em um profissional que eu sou hoje, né? Esse momento que eu tive, no momento que eu entrei, o momento que a empresa começou a pensar em expansão, essa foi a minha maior alegria, a felicidade, o porquê que eu estou hoje até 33 anos, né? Dia a dia, mês a mês, ano a ano, a gente sempre vinha em uma evolução, mudando o processo, a evolução do transporte, a evolução da tecnologia, né? Ela pegou e propulsionou tudo isso. Como eu tô aqui há bastante tempo, considerado a minha idade, né? Basicamente toda a minha vida pessoal foi construída com a Transvale. Desde a faculdade, cursos que eu fiz de desenvolvimento, de língua, todos os investimentos que eu já fiz na minha vida, não tem como falar da Aline sem falar da Transvale. Eu tenho a felicidade, né, de participar aí dos 50 anos da Transvale. São só 50 anos e eu penso que a gente tem muito pela frente. A Transvale tem muito para alcançar também, né? É uma empresa que não para, é uma empresa que pensa longe, tem princípios, tem valores. Então, a gente tem muito ainda para alcançar. Apesar de ser 50 anos, a gente está só no começo. A mensagem que eu poderia deixar para a empresa, né, que ela mantenha os seus princípios, né, a sua ideologia. Eu acho que o que ela trouxe até aqui foi o que? A responsabilidade, né, com o cliente, com fornecedores. Essa credibilidade é a coisa que mais inspira, digamos assim,
É aquilo lá, a empresa ela nunca pode parar. A maneira que ela pega e se relaciona com os outros, eu falo que é a cultura dela, eu falo que isso ela precisa manter. Mas, em termos operacionais, em termos de processo, ela precisa sempre estar reinventando. E você teve toda essa capacidade de fazer essa mudança que precisou ser feita, né? Então, só tenho que dizer obrigado, filho, de você abraçar essa causa. Me sinto orgulhosa de você fazer esse trabalho magnífico. Obrigada, querido. Obrigado, mama. Se pudesse estar para ouvir, né? O avô Ludovico que fundou depois junto com o pai, que hoje também não pode mais ouvir. Tudo que foi feito, acho que desde que quando começou, foi fundada a empresa, até no momento que essa responsabilidade ela veio para nós, para mim, está sendo continuado, né? Os mesmos princípios, o mesmo amor, o mesmo carinho, fazendo jus, né? Isso a gente conseguir levar adiante. Então é uma satisfação a gente poder ver tudo que foi feito e a gente poder continuar realizando isso de cabeça erguida, com amor, né, com energia. Então que seja motivo de orgulho para todos. E obrigado por ter plantado essa semente, por ter lançado junto com as pessoas essa ideia, ter cuidado dessa árvore até chegar ao meu momento. E agora eu vou continuar cuidando para que ela dê novos frutos e que de novos frutos venham outras árvores para abençoar tantas pessoas, né? Desejo sucesso sempre, né? Que possa vir mais 50 anos com essa humildade de transportadora desde 1975. Orgulho de estar nela desde 2014, orgulho da história dela, tá? E muito orgulho em fazer parte de tudo isso também, né? Sou muito grato e desejo só coisas boas, que possam vir mais 50 anos e mais 50, que as novas gerações se espelhem nas pessoas, na trajetória de todo mundo que passou, tá? E possam vir fazer parte dessa história também nos próximos 50, 100 anos pela frente. Parabéns, Transvale. Transvale é o que move o nosso coração, é o que move a nossa família. Um ideal, um propósito, um sonho que começou 3 gerações atrás e que nos move e nos propulsiona para o futuro até hoje. Quero parabenizar a Transvale, os colaboradores, os funcionários, os motoristas, que têm esse mesmo propósito, esse mesmo sonho e esse jeito Transvale de ser que torna esse lugar, essa empresa tão especial. 50 vezes parabéns. Que venha mais 50 anos para frente. E que Deus abençoe sempre essa empresa. Muito sucesso, né? Que está nos 50 anos, que vem os 100, né? Que ela tenha mais 50 anos de vida para frente. Que a Transvale continue acreditando no que faz, porque ela faz bem feito. A Transvale é gigante no que faz. Que a Transvale viva muitos mais anos, que o papai consiga chegar até os 100 anos da Transvale. Feliz 50 anos, Transvale! Feliz 50 anos, Transvale! O que vocês acabaram de assistir, histórias, lembranças, fatos que foram vividos, pessoas que trabalharam pela empresa, todo um passado. Mas a história, ela não é feita só do passado, é do hoje e do agora e do que virá para as próximas gerações. E é isso que nós estamos trabalhando para vocês.